Você já se pegou pensando, se Deus é tão bom, por que ele permite algo tão terrível quanto o inferno? Parece contraditório, não é? Como um pai amoroso permitiria que alguém sofresse eternamente? Essa dúvida mexe com a cabeça de muita gente, até mesmo dos mais devotos. Mas será que entendemos, de fato, o que o inferno representa? Hoje, vamos mergulhar fundo nesse tema, desmistificar ideias erradas e entender como o inferno não é uma imposição divina, mas uma consequência das escolhas humanas. O conceito de inferno muitas vezes é associado a um castigo arbitrário, quase como se Deus fosse um juiz impiedoso. Mas será que isso faz sentido para um Deus descrito como misericordioso? Imagine um pai que avisa ao filho repetidas vezes para não se machucar brincando com fogo. Se o filho ignora o aviso e se queima, quem causou o sofrimento? É exatamente isso que precisamos entender. O inferno é muito mais sobre nossas decisões do que sobre uma punição vinda de cima. Ao longo da história, o inferno foi descrito de várias formas: um lugar de chamas eternas, escuridão ou isolamento. Mas será que essas imagens são literais ou simbólicas? O que a doutrina católica realmente ensina sobre isso? Hoje vamos separar a verdade das distorções culturais e teológicas. Prepare-se, porque a resposta para essa pergunta pode mudar sua forma de enxergar a relação entre Deus e a humanidade. O mais impressionante de tudo é perceber que o inferno, embora assustador, é uma escolha deliberada de quem decide se afastar de Deus. Isso pode soar radical, mas fique comigo, porque essa jornada vai te mostrar algo que você talvez nunca tenha considerado. Vamos desvendar como o livre-arbítrio e a misericórdia divina se entrelaçam nesse mistério. E aí, pronto para entender a fundo? O que é o inferno segundo o Catecismo da Igreja Católica? Segundo a doutrina católica, o inferno não é um lugar físico onde Deus joga as almas como punição. É, na verdade, um estado de separação definitiva de Deus, causado por uma rejeição consciente e livre da sua graça. Em outras palavras, o inferno é o resultado de uma escolha humana de viver longe da luz divina. Essa ideia desafia a visão simplista de que Deus manda alguém para o inferno. Imagine alguém que passa a vida inteira fugindo da verdade, rejeitando oportunidades de reconciliação e ignorando a misericórdia de Deus. No final, essa pessoa permanece exatamente onde escolheu estar, longe da fonte de toda a bondade. O Catecismo deixa claro que Deus deseja a salvação de todos, mas ele respeita a liberdade de cada alma. Isso nos leva a uma reflexão: será que valorizamos a nossa liberdade o suficiente para usá-la com sabedoria? Muitas pessoas se perguntam: como pode um Deus amoroso permitir tal coisa? A resposta é que ele não impõe a separação, mas apenas honra as escolhas feitas. Deus nos oferece incontáveis chances de nos reconciliarmos com Ele, seja através da oração, dos sacramentos ou das boas ações. O inferno, nesse contexto, é uma consequência do orgulho e da recusa de viver em comunhão com o Criador. É interessante pensar no inferno como um espelho. Ele reflete não o desejo de Deus, mas a decisão do ser humano. E isso nos leva a um ponto crucial: o livre-arbítrio. Afinal, o que seria do amor verdadeiro se não houvesse liberdade para escolher? Vamos explorar isso no próximo ponto. A misericórdia de Deus e a liberdade humana. A misericórdia de Deus é infinita, mas não anula a liberdade humana. Ele nos criou livres, porque o amor verdadeiro só pode existir onde há liberdade. Pense nisso: forçar alguém a amar não seria amor, mas coerção. Da mesma forma, Deus não força ninguém a viver em sua presença. Ele oferece a salvação como um presente, mas cabe a cada um aceitá-lo ou rejeitá-lo. Imagine que você tem um amigo que constantemente te ajuda, mesmo quando você erra. Esse amigo representa a misericórdia divina. Mas, se você se recusar a aceitar a ajuda dele, a culpa é dele ou sua. Deus age assim: ele está sempre pronto para nos acolher, mas nunca invade nosso livre-arbítrio. Essa liberdade é um dos maiores dons que ele nos deu. A liberdade humana, porém, vem com responsabilidades. Usá-la para viver em comunhão com Deus ou para rejeitá-lo é uma decisão que molda nossa eternidade. É como alguém que escolhe plantar sementes de bondade ou de egoísmo. No fim, a colheita será fruto dessas escolhas. Será que estamos cuidando das sementes que plantamos?
O mais fascinante é que Deus nunca desiste de nos oferecer a sua misericórdia. Até o último momento de nossas vidas, Ele nos convida a nos voltarmos para Ele. Mas o que acontece quando ignoramos esse chamado? Vamos seguir para entender melhor a natureza do inferno, não apenas fogo e sofrimento. O inferno é frequentemente descrito como um lugar de fogo e sofrimento físico, mas, segundo a doutrina católica, essas imagens são mais simbólicas do que literais. O verdadeiro tormento do inferno está na ausência de Deus. É como tentar saciar uma sede eterna sem acesso à água. Deus é a fonte de tudo o que é bom, e viver sem Ele é experimentar um vazio que nenhuma outra coisa pode preencher. Pense em um momento da sua vida em que você se sentiu completamente desconectado de tudo e de todos. Multiplique essa sensação por infinito, e você terá uma ideia do que é o inferno. Não se trata de castigo físico, mas de um estado de completa alienação da fonte da vida e do amor. É essa separação que causa o maior sofrimento. Muitos santos descreveram o inferno como um estado de não poder amar. Isso faz sentido, porque Deus é amor, e onde Ele não está presente, o amor não pode florescer. Imagine viver em um mundo onde não há bondade, compaixão ou esperança. Esse é o verdadeiro significado do inferno, e ele nos alerta sobre a importância de buscarmos a salvação. Mas por que as Escrituras falam de fogo e sofrimento? Essas imagens servem para nos ajudar a compreender a gravidade da separação de Deus. No próximo ponto, vamos mergulhar nas bases bíblicas para entender essa questão mais profundamente. Base bíblica para o conceito de inferno. O conceito de inferno tem raízes sólidas nas Escrituras, onde Jesus frequentemente alertava sobre a separação eterna de Deus. Um exemplo claro está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 41 a 46, onde ele descreve o julgamento final. As palavras de Cristo deixam evidente que o inferno não é um lugar arbitrário, mas a consequência natural de escolhas egoístas e da rejeição à misericórdia divina. Outro exemplo marcante está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, na parábola do rico e Lázaro. Nesta narrativa, o rico sofre por suas escolhas durante a vida, enquanto Lázaro encontra consolo no seio de Abraão. Essa história nos ensina que o inferno não é um castigo imposto, mas um reflexo da falta de arrependimento e da separação de Deus que começa ainda em vida. As imagens de fogo e tormento são simbólicas e representam a intensidade do sofrimento causado pela ausência de Deus. Não é à toa que Jesus usava essas metáforas fortes para chamar a atenção de seus ouvintes. Ele queria que compreendessem a seriedade das suas decisões espirituais e morais. Afinal, quem não se assustaria com uma chama eterna? Essas passagens nos mostram que a Bíblia não apenas alerta sobre o inferno, mas também nos aponta constantemente para a salvação. Essa tensão entre liberdade e misericórdia é um convite para refletirmos sobre o que estamos fazendo com nossas vidas. E você, está preparado para entender por que Deus não obriga ninguém a amá-lo? Por que Deus não obriga a salvação? O amor verdadeiro não pode ser forçado. Se Deus quisesse, Ele poderia obrigar todos a segui-lo, mas isso anularia a liberdade humana. O livre-arbítrio é o maior presente que recebemos, pois nos permite escolher entre o bem e o mal, entre Deus e o mundo. O amor só é genuíno quando é livre, e é exatamente isso que Deus deseja, um relacionamento autêntico. Pense em um relacionamento humano, ninguém gostaria de ser amado por obrigação. O mesmo vale para Deus. Ele nos oferece a salvação como um presente, mas não nos força a aceitá-lo. Essa liberdade, no entanto, vem com consequências. Escolher Deus significa abrir mão do orgulho e buscar a reconciliação com Ele. Essa escolha livre está presente em pequenas ações diárias, como fazer o bem ao próximo, perdoar alguém que nos magoou ou buscar o arrependimento sincero. Não são grandes gestos heróicos, mas atitudes que moldam o destino eterno da nossa alma. Você já parou para pensar nas pequenas escolhas que faz todos os dias? O mais incrível é que Deus nunca desiste de nós. Ele nos chama incessantemente, mas respeita a decisão de cada alma. Se você já se perguntou o que acontece quando ignoramos esse chamado, vamos explorar isso no próximo tópico. O inferno como consequência das decisões terrenas.
O inferno não é uma sentença arbitrária, mas a culminação das escolhas que fazemos ao longo da vida. Cada decisão, por menor que pareça, reflete nosso compromisso com Deus ou nosso afastamento dele. É como construir uma casa, cada tijolo representa uma escolha, e no final, vivemos no que construímos. Por exemplo, alguém que vive apenas para si mesmo, ignorando a dor dos outros, está, aos poucos, se desconectando da bondade divina. Da mesma forma, alguém que se recusa a perdoar alimenta uma separação que pode se tornar definitiva. Essas decisões formam o caminho que leva à vida eterna ou à separação de Deus. O mais impressionante é que, mesmo diante de escolhas erradas, Deus sempre oferece oportunidades de voltar. A confissão, a oração e a caridade são formas de alinhar nosso coração com o dele. É como um navegador GPS que recalcula a rota quando erramos o caminho. Mas será que estamos atentos a essas chances de reconciliação? Essas reflexões nos levam a enxergar a importância do arrependimento e da confissão. Afinal, qual é o papel dessas práticas na nossa busca pela salvação? Vamos descobrir no próximo ponto. O papel do arrependimento e da confissão na salvação. O arrependimento é o primeiro passo para reverter a separação de Deus. Ele começa com um coração humilde, que reconhece seus erros e deseja mudar. A confissão, por sua vez, é o sacramento que nos reconcilia com Deus e nos liberta das correntes do pecado. Não é apenas uma prática simbólica, mas um ato poderoso de redenção. Imagine alguém que carrega uma mochila cheia de pedras. Cada pecado é uma pedra, e a confissão é o momento em que essa pessoa se livra desse peso. Deus, em sua misericórdia, não apenas perdoa, mas também restaura a alma para que ela possa recomeçar. É um presente que está à disposição de todos nós, sem exceção. Praticar o arrependimento não significa apenas reconhecer os erros, mas também agir para corrigi-los. Isso pode incluir pedir perdão a quem magoamos, buscar a reconciliação com familiares ou até mesmo ajudar alguém em necessidade. Pequenos gestos têm um impacto eterno. E o mais incrível é que esse sacramento nos aproxima da vida eterna, afastando-nos da separação de Deus. Mas por que tantas pessoas ainda têm uma visão distorcida do inferno e do papel de Deus nisso? Vamos esclarecer isso no próximo ponto. Desmistificando ideias erradas sobre o inferno. Muitos enxergam o inferno como um castigo imposto por um Deus cruel, mas essa visão está longe da verdade. O inferno não é uma armadilha, mas o resultado de escolhas conscientes. Deus não está lá para punir, mas para oferecer continuamente a sua misericórdia. É a rejeição dessa misericórdia que leva à separação eterna. Outro equívoco comum é pensar que o inferno é um lugar físico com torturas literais. Na verdade, a doutrina católica ensina que ele é um estado de alma, uma existência sem a presença de Deus. Isso muda completamente a perspectiva, não é? É como viver em um deserto onde não há água para saciar a sede. Essa visão distorcida muitas vezes afasta as pessoas da igreja e da fé. É por isso que é tão importante compreender o verdadeiro significado do inferno. Ele é, acima de tudo, um alerta sobre o uso do livre-arbítrio. A separação de Deus começa nas pequenas escolhas que fazemos diariamente. O inferno não é um castigo imposto por Deus, mas a consequência natural de escolhas que afastam o ser humano da sua presença. Deus, em sua infinita misericórdia, oferece a todos nós incontáveis chances de nos reconciliarmos com Ele. A pergunta é: estamos aproveitando essas oportunidades ou as estamos deixando passar? Lembre-se de que, até o último momento, Deus nos chama à salvação. Ele respeita a nossa liberdade, mas nos convida a escolher o amor e a vida eterna. Essa mensagem é um convite para refletirmos sobre as nossas decisões e buscarmos a comunhão com Ele em tudo o que fazemos. E agora, quero te fazer um convite especial. Se você gostou dessa reflexão, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe essa mensagem com seus amigos. Ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que alimentam a alma e fortalecem a fé. Vamos juntos viver e espalhar a beleza da doutrina católica.